Bom, vamos falar um pouquinho de política, Thiago. A gente já falou bastante coisa de futebol. Queria saber de você aí um pouco como que está a situação do partido aí no Rio, assim, a gente vê aí a gente vê aí acompanha aí nos noticiários, nas redes sociais aí que o partido firmou uma aliança aí com o PSD do Paes, né, para a eleição para governador aí, eleição estadual aí no Rio de Janeiro. E queria que você falasse, passasse um panorama geral aí, tanto dessa situação aí para a eleição para governador aí, que a gente torce aí e trabalha para que possamos eleger mais novamente o governador trabalhista aí no Rio de Janeiro, né, o PDT novamente comandar o estado, e também a questão da nominata aí, como que está essa situação aí para a gente eleger aí deputados, tanto estaduais como federais aí esse ano? Olha, Solon, eu vi com muitos bons olhos essa aliança com o PSD, né? Porque eu acho que isso viabiliza muito a candidatura do Rodrigo, né? Rodrigo Neves, que foi um excelente prefeito em Niterói, eleito e reeleito, saiu com uma avaliação esplendorosa e fez uma gestão muito completa, assim, várias áreas da gestão, tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista até mesmo dos direitos humanos. O Niterói adotou políticas pioneiríssimas, cara, durante a gestão do Rodrigo, até em relação à diversidade mesmo. Então, eu vejo com muitos bons olhos, porque eu acho que essa aliança com o PSD viabiliza muito a candidatura, né? O atual governador, o Cláudio Castro, tem aí feito um balcão de negócios, a verdade é essa. Tanto lá da Assembleia, estando ali um pouco mais de pertinho, a gente consegue ver, assim, é realmente uma relação muito espúria com o que ele diz que é a base parlamentar, né? É uma negociata realmente muito grande, troca de cargo, troca de favor. Esse dinheiro do leilão da SEDAI aí, né, desse leilão criminoso da SEDAI, que era a empresa pública de abastecimento de água e esgoto, tem servido aí para irrigar muitos municípios, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente pontuar o nosso projeto trabalhista, o nosso projeto desenvolvimentista para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio é um celeiro, né? Não só para a política nacional, como para o nosso partido, né? O PDT, sem dúvida nenhuma, é o que é hoje, tem a história que tem hoje, muito em função das políticas públicas que foram adotadas aqui no Rio, né? Seja com o governador Brizola, seja com o Darcy, que não chegou a ser governador, mas sendo vice-secretário de Educação. Enfim, então eu acho que realmente, cara, a gente tem aí uma condição como há muito tempo não tem, de ter um palanque muito competitivo aqui para a eleição estadual, né? Essa leitura que eu faço. Eu acho que isso realmente se viabilizou como um palanque forte a partir desse diálogo e dessa aliança com o PSD, que eu espero que realmente se concretize, né? O Eduardo tem aí, o Eduardo Paes, né, tem feito acenos muito claros, né? Mas a gente também tem que ver se o PSD eventualmente vai ter alguma federação nacional, etc., que possa eventualmente brecar essa aliança. Enfim, a gente também precisa olhar isso aí com atenção para ver todas as situações que podem ocorrer ou não. Mas eu vejo com muitos bons olhos essa aliança. Em relação à nominata, eu acho que a nominata, tanto de estadual como de federal, ela está muito melhor do que em anos anteriores. Talvez a gente precisasse avançar em alguns pontos, ter ali, Ricardo, por exemplo, sabe disso, né? Ter candidaturas mais jovens, né? Eu acho que isso ainda é um problema da nossa nominata, um problema crônico da nossa nominata, e histórico também, né? O PDT sempre foi um partido de candidaturas mais adultas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que nessa realidade de 2022 era importante ter mais candidaturas jovens, ter candidaturas mais diversas de LGBTs, ter mais candidaturas negras. Eu acho que é uma realidade que se impõe hoje.
mas acho que a nominata vem forte. Eu acho que do ponto de vista aí da estadual, a gente tem a expectativa, né, que a nominata seja liderada pela deputada Marta, e na nominata federal a gente tem aí muitos bons nomes, cara. Você tem o David Miranda chegando, tem o Chico D'Angelo, que é um bom deputado, tem o Paulo Ramos, que é um excelente deputado, tem nomes aí que realmente têm se colocado, na minha visão, de uma maneira muito positiva. Então, acho que a gente tem uma projeção de aumento de bancada, tanto na Alerj como na Câmara Federal aqui no Rio. Apesar dos problemas que podem ter e tal, eu ainda vejo um cenário aí otimista e acho que a candidatura do Rodrigo pode influenciar muito. Acho, inclusive, também que, historicamente, o Rio, né, e o Ricardo com certeza também sabe disso, o Rio tem uma afinidade muito maior com o PDT. Né? A gente viu isso na eleição de 2018, em que o Ciro foi segundo colocado no Rio. Né? Então, tem um palanque forte aqui para a eleição de governador e nominatas mais fortes e mais comprometidas em última análise, fortalecer a campanha do Ciro no Rio. Né? Então, a gente tem a expectativa aí de que, apesar que o Lula e o Bolsonaro têm pontuado bastante no Rio, né, mas a gente tem potencial aí para furar essa bolha aqui no Rio, considerando esse histórico do PDT e considerando a votação do Ciro em 2018 também. A gente tem que focar nessa construção aí. Acho que o Ciro tem, e o eleitorado do Rio de Janeiro, historicamente, né, apesar de uma parcela votar no Lula, uma parcela votar no PT, ele tem um eleitorado aí de esquerda formadora de opinião, vamos dizer assim, que não é tão lulista, que não é tão petista. Então, acho que a gente tem sim como navegar, especialmente tendo uma candidatura forte ao governo do Estado. E repito, em 2018 a gente foi em segundo lugar com uma candidatura a governadora aqui no Rio, que nós só tivemos 6%. Talvez se a gente tivesse tido uma candidatura naquela eleição a governador um nome mais competitivo, o Ciro tivesse tido ainda mais votos no Rio. Então, acho que essa dobradinha Ciro e Rodrigo tem tudo para ter bons frutos aqui no Rio, viu? Você, Ricardo, tem alguma pergunta nesse sentido, algum comentário a fazer também sobre o cenário eleitoral do Rio? Queria saber, assim, a gente vê nas notícias também dos bastidores que o PT já está largando flecha um pouco e já está seguindo um caminho mais pragmático. A gente sabe que tem a questão nacional e tem a questão local, que muitas vezes são bem diferentes. Há uma possibilidade do PT, por exemplo, embarcar na candidatura do Rodrigo Neves também? E assim, e como isso é, assim, complementando a pergunta, como isso é visto dentro do partido, pela militância do partido, pela direção, pelo diretório estadual? Olha, Ricardo, eu particularmente vejo muitos setores do PT dispostos a fazer a campanha do Rodrigo. Evidentemente, isso não gera uma aliança para o Ciro, né? Porque o PT tem candidato próprio à presidência da República. Mas acho que isso pode fortalecer o palanque do Rio. Eu confesso que não sei como a militância em geral, né, olha para uma aliança eventual do PT ao Rodrigo. Eu, particularmente, vejo com bons olhos. Eu não criminalizo essa aliança, não. Eu acho que fortalecer o Rodrigo é fortalecer também as nominatas de estadual e de federal e é fortalecer o partido. E ele já foi do PT. Então é natural e legítimo até, e a gente sabia disso quando filiou o Rodrigo ao PDT, é natural e legítimo que ele dialogue com o PT, né? Eu acho que existe essa possibilidade, sim, porque há muitos setores dentro do PT que preferem muito mais o Rodrigo ao Freixo. E é o que você colocou, o Freixo está com a cabeça numa bandeja de prata, em que seja o presidente do PSB, seja o PT, sejam os aliados, estão rodando essa cabeça o tempo
inteiro. Eu, particularmente, não vejo, apesar dele ainda com um percentual elevado nas pesquisas, eu acho que pode subir no telhado, mas é uma opinião, uma análise pessoal, né? E acho que o partido, pragmaticamente, para a eleição estadual, toparia ter uma aliança com o PT. Resta saber se o PT vai querer apoiar o candidato do PDT, né? Eu acho que talvez a pergunta seja mais nesse sentido. Apesar de ter gente dentro do PT que quer, a gente sabe que o PT tem um direcionamento aí que vem de uma pessoa só, né? Então resta saber se a essa pessoa interessa que o PT no estado do Rio de Janeiro caminhe com o PDT. Eu até particularmente acho que a ele não interessa.